Fala, meu querido, tudo bem? Professor Wesley aqui, professor de História. Hoje a gente vai falar um pouquinho de África Antiga. Quando a gente fala de África Antiga, aliás, quando a gente fala de África, cara, inevitavelmente a gente tem que trazer alguns aspectos que são pontuais, são o nosso ponto de partida para falar sobre a África. Primeiro que a África ela tem uma história que precisa ser compreendida a partir desse etnocentrismo. E o que é etnocentrismo? Essa é uma palavra que você precisa compreender de maneira muito clara. Etnocentrismo é a compreensão de que a minha cultura é padrão para outras, saca? É quando eu entendo, eu acredito que a minha cultura deve ser o padrão para que todas as culturas que estão em volta possam ser desenvolvidas. Quando a régua que eu meço o mundo é a minha régua. Quando eu acho que o único estilo de vida correto é o meu, que a única música boa é a minha, que o único jeito certo de comer, que a única comida que é boa é a comida que eu como. Ou seja, o etnocentrismo, em certa maneira, ele pode ser feito de maneira estrutural, mas ele também pode ser feito de maneira particular. Então a gente precisa desenvolver primeiro essa ideia. A África ela foi motivo de muito preconceito. Eu já fiz inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre a nossa percepção sobre a África, sobre como a gente enxerga a África, sobre... Tem gente que até hoje acredita que a África é um país, né, velho? E a África é um continente com 50 países, com sociedades extraordinárias, com um desenvolvimento muito bacana. Mas a verdade é que essa visão particular, essa ideia de que a África é um lugar menor, que a África é um lugar subdesenvolvido, que as sociedades africanas são sociedades que carecem de desenvolvimento, olha essa palavra, né? Porque para elas se tornarem semelhantes à nossa, porque o nosso estilo de vida é o bacana, essa ideia é uma ideia que nos atrapalha um pouco de compreender a grandeza da cultura africana. É muito importante para nós entendermos a raiz, né, as origens do povo africano, a diversidade do continente africano. Isso é de fundamental importância para que nós tenhamos a percepção do tamanho da cultura dessa civilização. Quando a gente fala sobre Idade Antiga, nós temos muito poucos recursos históricos, muito poucos registros históricos sobre a história da África Antiga. Mas os recursos e os relatos e as informações historiográficas que nos trazem, a primeira característica que a gente pode destacar da África é que existe ali um conjunto de cultura muito diferente. Como a África é um continente de extremos, né? Nós temos na África desde territórios temperados, né? Um clima tropical, até o deserto do Saara. Inclusive, você sabe disso, a gente divide a África em África do Norte e África subsaariana. A África do Norte, que é banhada pelo mar Mediterrâneo, vai ter uma influência muito maior do aspecto ocidental, porque as transações comerciais, as relações comerciais entre a África do Norte, entre os estados, entre as civilizações que se desenvolveram ao norte da África, banhadas pelo mar Mediterrâneo, vão ter uma interação cultural muito maior com os países da Europa, com os países do Oriente também. Quando a gente fala de África Antiga, então ainda é mais difícil, porque os estudos, né, os estudos que se tem sobre a África Antiga são muito pequenos. Os registros também são muito parcos. A gente tem muito pouco registro e boa parte dos registros que se tinha também foram apagados, foram desprezados. No processo de conquista e de colonização da África, muito dos relatos e muito das histórias... Durante o processo de colonização da África, durante esse processo de tomada dos territórios africanos, muitos dos resquícios dessas sociedades antigas foram destruídos, foram deixados de lado e nós perdemos. Mas quando a gente fala de África, a gente entende que um continente como o continente africano tem muitas dimensões. Então a gente vai ter ali várias sociedades, vários tipos de sociedades. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a África ela vai ser um continente que existe uma diversidade cultural. Você há de concordar comigo que nós desenvolvemos a nossa cultura muito de acordo com o lugar em que nós vivemos. Ou seja, o relevo, se a gente mora numa montanha, se a gente mora numa baixada, se a gente mora perto do mar ou longe do mar, se a gente mora num deserto. Qual é o clima do lugar onde eu moro? Então, a roupa que eu visto, a comida que eu como tem muito a ver com o que eu tenho disponível na minha geografia e com o clima do lugar que eu vivo. Se eu vivo num lugar muito quente, a tendência é que eu tenha hábitos alimentares de comidas mais refrescantes. Se eu vivo num lugar muito frio, os meus hábitos serão comidas que vão tender a me esquentar mais. Sacou o que eu estou dizendo? Ok? Então, beleza.
Então, quando a gente olha a África, a gente tem que entender que a África teve diversas culturas. Qual é a cultura mais marcante? Qual o tipo de organização social mais marcante que a África tinha na antiguidade? A organização tribal. E o que era uma organização tribal? Era uma organização onde a sociedade ela era dividida em pequenos grupos, em grupos menores, que a gente vai chamar de tribo, e esses grupos eram quase uma grande família. Nessas sociedades, a colheita era partilhada, a caça era partilhada, então havia ali uma relação comunitária, não comunista, não confunda esses dois termos. Comunitária, ou seja, era uma sociedade primitivista, as pessoas viviam da caça, da pesca, da coleta, da agricultura, elas aprendiam a cultivar a terra, então haviam sociedades que eram sociedades tribais. Nessas sociedades, nós temos sociedades que terão assim, uma importância muito grande do idoso. O idoso é muito valorizado, porque o idoso é fonte de informação, porque o cara mais velho, ele é o representante maior da família. Inclusive aqui há uma ideia de pertencimento, né? Então a ideia de família é uma ideia muito maior do que essa ideia celular que nós temos hoje de pai, mãe, filho, né? A minha família é todo mundo, e todos os que participam aqui dessa comunidade representam a minha família. Então há essa ideia de uma comunidade. Mas também há na África outros aspectos. Há na África outros tipos de sociedades. Então nós teremos sociedades que se organizam em tribos, sociedades comunitárias, sociedades tribais, mas nós teremos, por outro lado também, sociedades que vão se organizar em cidades-estado, nós vamos ter impérios. E aí nós escolhemos para essa aula estudar dois impérios, ou duas civilizações distintas. Primeira civilização de Kush, que vai se desenvolver ali ao lado do Egito. O Império Kush vai, segundo nós entendemos, ele vai surgir ali por volta do século do século 20 a.C. Ele vai ter uma estreita relação com o Egito, mesmo por causa da proximidade, né? Hoje corresponderia ali a região da Núbia, ali naquela região. Ele vai se desenvolver também ao redor do Nilo. A gente pode dizer que é uma daquelas sociedades hidráulicas, né? Sociedades que se organizam com o intuito e a intenção de controlar essas vazantes dos rios e aproveitar essas vazantes com a intenção de desenvolver uma agricultura e uma domesticação de animais. Então o Império Kush se desenvolve nessa característica. Ele vai ser invadido várias vezes pelo Egito. O Egito também invade o Império Kush em muitos momentos. Inclusive nós vamos ter, né, faraós cuxitas. Durante um certo período nós vamos ter lá faraós cuxitas. Mas a verdade é que o período áureo do Império Kush é exatamente o período em que os egípcios estão sendo invadidos pelos hicsos, enquanto há aquela série de conflitos, de invasões durante o período do Médio Reino ali no Egito, isso ali por volta do século XVI a.C., entre o século XIV e o século XVI a.C., os egípcios estão enfrentando um grande problema, uma grande dificuldade, estão enfrentando uma série de invasões, e aí então o Império Kush, liberto dessa influência, dessa ameaça egípcia, acaba florescendo. E nesse momento de florescimento eles vão desenvolver um comércio muito intenso, eles vão fazer essa ligação entre o Oriente e o Ocidente, são eles que produzem muitos dos materiais e das informações que nós temos hoje. Algumas relíquias, algumas escavações demonstram que a cidade de Napata, que vai ser a primeira capital, né? A primeira capital do Império Kush, então a capital Napata, só que ela era muito próxima do Egito, então eles decidem mudar a capital, e aí vai passar a ser a capital uma cidade que chama Meroé, e a cidade de Meroé ela tem um aspecto muito parecido com as cidades egípcias, tem um desenvolvimento comercial, é um centro religioso, ali vão se encontrar pirâmides, vão se encontrar ali também várias representações dos deuses egípcios. Então a religião cuxita é muito próxima da religião que era praticada pelos egípcios, uma religião antroposomórfica, né, que mistura homens e animais, uma religião que tem uma preocupação muito grande com a morte. E um dos aspectos principais que a gente destaca durante o período dos cuxitas é o papel da mulher. A mulher tem um papel destacado, como teve no Egito também, mas a mulher tem um papel destacado aqui nessa sociedade. O papel de ser a rainha-mãe, né? São chamadas de Candaces.
As Candace são as rainhas. Por vezes, inclusive, vão governar, vão reinar, vão liderar os exércitos, as batalhas. A própria Bíblia narra o encontro do rei Salomão com uma dessas Candace, a rainha de Sabá, uma rainha africana, que vinha de um reino muito distante e que era muito rica também e que acaba tendo um encontro com Salomão. Então você percebe que existe aqui uma interação histórica e que o Império Kush deixa para nós uma impressão e deixa para nós um retrato de uma civilização que, enquanto está acontecendo o desenvolvimento da civilização grega, da civilização romana, que nós estudamos de maneira tão intensa aqui no mundo ocidental, a África também produz civilizações na Idade Antiga que estão desenvolvendo a escrita meroíta até hoje não foi decifrada de maneira intensa, de maneira completa, mas nós temos acesso hoje a vários símbolos da escrita meroíta, de registros de matemática, de registros de negócio, de comércio. Então, a África antiga, ela apresenta também essa característica de ser formada por reinos e por grandes impérios. Então, o primeiro grande império que a gente destaca aqui é o Império Kush. O Império Kush vai acabar se fragmentando, nós não temos muitas informações, mas uma informação é pertinente. A informação é que o Império Kush acaba sucumbindo, e ele sucumbe e vai ser dominado por um outro império que vai ter agora uma amplitude maior, que é o Império Aksum. Então o Império Aksum vai absorver o Império Kush e se apresenta agora como o principal império daquela região ali da África subsaariana. Já a sociedade Aksum é uma sociedade um pouquinho mais complexa. Enquanto a galera do Império Kush vivia num sistema mais organizado em cidades-estado, com uma liderança forte, o pessoal de Ashum ou Aksum, essas duas menções, eles são caras que vão viver em império. Então, o Império de Aksum vai dominar o Império Kush. O Império Kush acaba entrando em derrocada muito por conta do domínio do Império Aksum. E esses caras aqui vão desenvolver, sim, cidades cosmopolitas, cidades que tinham uma grande influência, porque eles viviam do comércio, porque a economia deles estava muito ligada ao comércio. Esses caras vão ter uma característica muito cosmopolita, uma cultura muito desenvolvida. Eles vão se desenvolver ali na região onde hoje é a Etiópia. Inclusive a palavra etíope é uma derivação do grego e do romano, quer dizer o cara de pele negra, então são os etíopes. Esses caras se desenvolvem ali no leste da África, né? Já muito próximo do Mar Vermelho. E por se desenvolverem perto do Mar Vermelho, eles acabam fazendo essa ligação. Eles acabam monopolizando as rotas comerciais ali. Então eles vão ser bons agricultores, a economia deles é baseada numa agricultura forte. Eles são bons artesãos, mas acima de tudo eles são bons comerciantes, tá certo? O Império Aksum talvez seja a primeira civilização desse período da antiguidade que vai destacar ali a produção de moedas, a cunhagem de moedas. Então o comércio é tão intenso que eles são obrigados a cunhar moedas, a terem moedas cunhadas para que o comércio pudesse acontecer para fazer os pagamentos. Outra característica importante ainda da economia do Império Aksum é o controle ali da região do Egito e o desenvolvimento da escrita. O Império Aksum nós temos na cultura, né, nos resquícios, nas descobertas arqueológicas, grandes estelas, que eles vão chamar, mas são grandes pedaços de pedra onde tem a escrita do Império Aksum, que nos parece ser conjunto de leis, conjuntos de regras, padrões monetários, padrões de medida, ou seja, havia ali uma série de informações que demonstravam e que denotavam para nós uma organização social importante, uma organização econômica, política. Eles tinham centros religiosos e políticos. Eles vão ser influenciados por serem uma sociedade cosmopolita, ou seja, por ser uma sociedade que lida com muita gente, eles vão ter nesse momento várias influências. Então eles são politeístas no momento, mas o cristianismo chega até eles ali. O imperador Ezana vai se converter ao cristianismo, vai tornar o cristianismo religião oficial do Império de Aksum. Então você percebe, cara, que esses caras aqui são caras que
vão exercer um domínio, vão dominar, vão monopolizar o mar Mediterrâneo, vão desenvolver cultura, vão ter arte, vão fazer pintura, vão fazer quadros, vão ter uma influência, vão enfrentar em dados momentos o Império Romano. O Império Romano, inclusive, tem que voltar atrás, faz um acordo de paz com esses caras, ou seja, a máquina de guerra romana entende que é melhor fazer paz com o Império Exum do que entrar em conflito com ele em certos momentos da história. Então você percebe que são caras que têm um desenvolvimento assim extraordinário, né, cara? São caras que têm uma cultura, uma filosofia muito bacana. Por isso, eu fiz questão de fazer essa aula, gravar essa aula para vocês. Para que a gente entenda que a África Antiga, e aqui eu podia falar do Reino do Congo na Idade Média, do Mansa Musa, de outros grandes povos, de outros grandes impérios que já se desenvolviam na África. Então é necessário para nós tirar esse estigma, essa ideia, essa percepção de que a África é um lugar menor, de que a África é um lugar subdesenvolvido. Não, isso não procede. A África tem as suas características, a África tem as suas peculiaridades, a África tem as suas demandas, mas a verdade é que a África é um lugar extraordinário, é um lugar que nós tivemos tanto na Antiguidade, quanto na Idade Média, quanto na Idade Moderna, e hoje o desenvolvimento de civilizações que são civilizações que têm cultura, que têm economia, que têm política, e que, como todas as outras culturas, têm as suas mazelas, mas também têm as suas qualidades. Espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço para você. Fica com Deus.